Finalmente aconteceu uma reunião entre os Estados Unidos e a Rússia para discutir a questão da guerra na Ucrânia, só que só esqueceram de convidar quem? A Ucrânia. Vamos entender o que foi essa reunião, o que aconteceu, o que foi decidido, as possibilidades, as preocupações. Os Estados Unidos, gente, nos últimos dias, mudaram totalmente a sua postura política em relação à Rússia, e isso pode ter sérios efeitos no planeta. Também vamos falar aqui sobre a questão de Gaza. Lembra que Gaza tá toda destruída para consertar não sei quantos bilhões de dólares e tal? Aí a gente até questionou, né? Quem que vai reconstruir Gaza? Vai ser os Estados Unidos? Vai ser Israel que vai dominar Gaza? Como é que vai ser isso? Pois bem, os árabes estão se unindo e construindo planos próprios árabes ali no Oriente Médio para a reconstrução de Gaza. Já levantaram ali nas previsões cerca de 20 bilhões de dólares, tá? Não é pouca coisa não, filho. E por fim, indo um pouco mais a leste, vamos entender um pouquinho sobre o que a China falou essa semana. É importantíssimo que a China tá querendo estreitar os laços com a América Latina, aos passos que os Estados Unidos, né, estão taxando todo mundo, taxou aço, alumínio, complicando até a vida aqui do Brasil. A China não, a China quer estreitar os laços, mas o que será que a China quer? Vamos entender nesse vídeo também. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você está no Geopolítica Crítica, aqui onde nós fazemos uma seleção maravilhosa de notícias do mundo inteiro para você ficar muito bem informado. Então vamos lá, essa reunião aí inédita dos Estados Unidos com a Rússia, com o intuito principal, né, de discutir a questão da paz no conflito com a Ucrânia, que é muito curioso, porque assim, essa paz não é essa paz humanitária, né, mas sim quem que vai abocanhar o que ali da Ucrânia e tal, durou 4 horas e meia, e pasme, não foi o Putin ainda e nem foi o Trump ainda. Por ser a primeira reunião, né, eles mandaram pessoas de confiança, e de absoluta confiança. Então, para representar a Rússia, foi o Sergei Lavrov, que é assim, ministro das Relações Exteriores da Rússia há 25 anos, é um braço direito do Putin. E os Estados Unidos mandou o Marco Rubio, que é um secretário do país, e também o Mike Waltz, que é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Então assim, galera de peso. A reunião aconteceu na Arábia Saudita, na capital Raid, ou Raid, né? E claro, gente, o fato de não ter a Ucrânia numa reunião que é para tratar sobre a paz na Ucrânia é minimamente duvidoso e esquisito. Isso foi condenado pela Ucrânia, tá? Não acha que a Ucrânia ficou tranquila, não. Deixa os caras resolver pra mim que é nós. Não. A Ucrânia ficou super preocupada, condenou os caras, e grande parte da Europa também. A visão de grande parte da Europa é tipo assim, mano, o Trump tá atravessando geral, não tá chamando a Ucrânia, e aí? Essa reunião inicial é muito importante para criar bases para quando o Trump e o Putin de fato se encontrem, tenham uma reunião mais produtiva. O Trump já afirmou que tá muito confiante para essa reunião com o Putin, e nessa reunião que aconteceu agora com os representantes, os representantes dos Estados Unidos afirmaram que, para ter o acordo de paz, a Rússia vai ter que conceder alguns territórios que estão sob o controle da Rússia. A Rússia falou que não vai fazer isso e que, para ter a paz, a OTAN, os Estados Unidos e a Ucrânia tem que desistir dessa ideia, né, da Ucrânia entrar na OTAN, que é essa aliança militar do bloco ocidental. Não só a Ucrânia não pode entrar na OTAN, como a OTAN não pode ajudar de forma alguma a Ucrânia nesse conflito, segundo a Rússia, né? Especialistas estão afirmando que essa reunião mudou totalmente a posição dos Estados Unidos em relação à geopolítica com a Rússia. O que está dando a entender é que os Estados Unidos afastou sim a Europa das discussões, afastou a Europa ali do palco, né, desse debate, e os Estados Unidos está querendo aproximações diplomáticas por interesses próprios, é óbvio, com a Rússia. Esses representantes dos Estados Unidos são considerados inexperientes. Por exemplo, o Rubio, né, que é um dos representantes, ele foi concorreu a senador nos Estados Unidos, nem sei se ganhou. Aí agora ganhou esse cargo do Trump, né, para representar os Estados Unidos lá fora. Enfim, então, algumas autoridades estão falando que pode ser que essa equipe que o Trump mandou não conseguiu segurar a barra ali na reunião. A Rússia só quer duas coisas: manter os territórios anexados e afastar tropas da Europa e dos Estados Unidos de seu território. Para fechar esse assunto, aliados europeus da Ucrânia estão agora com um plano próprio para conseguir defender a Ucrânia. Então tem gente atravessando essa conversa dos dois, rapaziada. Olha que coisa louca. Então a ideia seria preparar tropas, medicamentos, suprimentos, enfim, da própria Europa para ajudar a Ucrânia nesse conflito e realmente atravessando aí a discussão dos Estados Unidos com a Rússia. Uma reunião com o próprio Putin e o Trump está sendo avaliada e provavelmente acontecerá nos próximos dias e semanas aí, vamos ver. E se a Arábia Saudita está sendo um grande palco para esses debates aí entre Rússia e Estados Unidos,
a Arábia Saudita também está sendo a sede nas discussões sobre a reconstrução em Gaza. Galera, fiquem de olho na Arábia Saudita, um país aí do Oriente Médio que vem se articulando aí na geopolítica internacional de uma forma muito incrível, mediando conflitos e tal. O próprio Oriente Médio é uma região estratégica que permite isso, né? O Oriente Médio tem um fácil acesso tanto ao continente africano, à Europa, ao centro da Ásia. Então é curioso, né, que um país justamente do Oriente Médio esteja sediando aí tantos debates, discussões e apontando aí na geopolítica como um país diplomático ou, entre muitas aspas, neutro, né? Bom, o Trump tinha afirmado que era para os palestinos saírem de Gaza, deixar os escombros para trás, falou que Gaza seria dos Estados Unidos, que ele queria fazer resorts lá. Aí perguntaram, Trump, mas esses resorts, para quem que é esses resorts? Aí o Trump falou, não, é para todo mundo, relaxa, é para todo mundo, vamos reconstruir Gaza assim, daquele modo americano, né? E o alaranjado ainda teve a cara de pau de falar o seguinte, os palestinos vão lá para o Egito, vão para a Jordânia, se virem, porque em qualquer outro local eles vão ter casas melhores do que aqui, né? Aqui as casas estão sob escombros. E aí foi divulgado pesquisas que comentavam sobre o custo de reconstrução de Gaza, que estava na casa das dezenas de bilhões de dólares. E galera, a Palestina não é um país, não tem estrutura, não tem estado, imposto, moeda própria, não tem nada. E aí, claro, o pessoal ficou muito ressabiado, vixe, será que os Estados Unidos vai comprar Gaza mesmo, expulsando a galera, como é que vai ser? Só que agora não, o Egito propôs um plano de uma união ali do Oriente Médio que arrecadaria 20 bilhões de dólares logo no começo para reconstruir Gaza. Então seria um financiamento árabe coletivo para ir contra esse plano dos Estados Unidos ali na região. A grande questão é, qualquer proposta que tiver Hamas no meio, Israel já não vai reconhecer, já vai virar um caos, já vai virar uma treta. Então o que o Egito propôs é, vamos tirar o Hamas da jogada, põe só o povo palestino e aí a gente vai fazer um financiamento para reconstruir as casas, as estruturas do pessoal. Uma reunião entre os líderes árabes está prevista para sexta-feira agora, também em Raid, né, o Raid, que é a capital da Arábia Saudita. Nós vamos fazer a cobertura dessa reunião aqui, beleza? Então já segue, já se inscreve e vamos lá. Se no Oriente Médio e na Europa tá tendo treta por influência, aqui na América Latina também. A China afirmou que quer construir laços confiáveis com a América Latina, contestando a hegemonia dos Estados Unidos aqui na região. Cara, os Estados Unidos vai ter dor de cabeça pra caramba com a China ainda, velho. Rolou uma reunião China-Bolívia e a China afirmou que a América Latina não é quintal, não é pra ser quintal de nenhum país. Como é conhecido, né? Nós somos conhecidos, querendo ou não, como quintal dos Estados Unidos. Então essa fala é um ataque direto às políticas americanas que vêm sendo exercidas nos últimos séculos e décadas aí aqui na nossa região. A China tem investido bilhões em infraestruturas aqui na América Latina. No entanto, os Estados Unidos têm planos de sanções com países que negociarem com a China, ou até países que negociarem, a depender da negociação, com o BRICS. O próprio Brasil ficou fora de um pacote de investimentos que a China ofereceu aqui para a América Latina, que vários países estão sendo beneficiados com construção de infraestrutura. Então portos, aeroportos, ferrovia, rodovia, tudo que você pensar, o Brasil ficou fora, com medo aí de aceitar isso e manchar a relação que tem com os Estados Unidos. Isso não é só com o Brasil não, várias nações latino-americanas têm receio de contestar os Estados Unidos, sabe? Juntar com a China e contestar os Estados Unidos, até porque estamos tão amarrados a essa potência, né? Nós somos realmente o quintal deles, historicamente falando e geopoliticamente falando, que as repressões poderiam ser muito severas, afetando os governos, popularidade de políticos e imediatamente afetando as nossas vidas, caso a gente tenha uma sanção mais séria, alguma retaliação nesse sentido. E aí, você é time, vamos aliar com a China ou vamos continuar com os Estados Unidos? Comenta aqui que eu quero saber. Pessoal, o Giro Geopolítico de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Se você é professor de geografia, aqui embaixo tem um link para você estudar comigo, aprofundar. E se você quer apoiar aqui a manutenção do nosso conteúdo, o Apoia-se tá aqui embaixo, você vai ser recompensado, vai ganhar prêmios por isso, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!